sejam muito bem-vindos ao Descomplicando o Direito. Esteja você nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Meu nome é Camila Lira, eu sou advogada e aqui a gente vai descomplicar o direito. Vai falar de forma simples e prática sobre o direito, sobre a vivência do direito e você vai elucidar todas as suas dúvidas sobre o direito brasileiro. No vídeo passado a gente falou sobre as funções do juiz. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as funções do promotor. O que é Ministério Público, o que é promotoria, o que é promotor de justiça. A gente vai saber tudo para que fique simples, fácil e principalmente para você saber quando é que você vai poder procurar um promotor de justiça. Bem, pessoal, a promotoria de justiça está subordinada ao Ministério Público. O promotor é um membro do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão e promotor de justiça é a função, certo? Toda comarca tem que ter um promotor de justiça. Na verdade, cada vara tem que ter o seu promotor de justiça, certo? As promotorias dizem, tem a promotoria de justiça da comarca A, da cidade A. Promotoria de justiça da cidade B. Em regra, o Ministério Público tem uma sede própria, mas a depender do município, pode estar dentro de uma sala, dentro do próprio fórum. Cidades pequenininhas, geralmente o promotor tem uma sala dentro do fórum. Cidades maiores, o Ministério Público, que é um órgão, tem um prédio próprio, onde fica vários servidores públicos e o promotor de justiça, ou os promotores de justiça, dependendo do tamanho da cidade. Vamos a um exemplo pequenininho, uma cidade de até 30 mil habitantes que tem a famosa vara única. Se uma promotoria de justiça, se um promotor de justiça exerce a função de promotor de justiça em uma vara única, ele vai pegar vários tipos de processo. Mas, doutora, que tipo de processo o promotor vai pegar? É importante que a gente saiba primeiramente a essência do Ministério Público. O Ministério Público tem como essência defender a sociedade. Vê que legal. Pois é, o Ministério Público ele não vai atuar, o promotor de justiça, não vai atuar em todas as ações, não. Ele só vai atuar em determinadas ações penais, que são aquelas ações penais públicas, em algumas situações de processos cíveis, certo? Ele não vai atuar em todo o processo. Situação hipotética. Se você está brigando contra a loja que lhe vendeu uma geladeira, o Ministério Público não vai intervir. Por quê? São duas pessoas maiores, é uma empresa e outra pessoa maior e capaz. Ou seja, o Ministério Público não tem interesse nisso. Agora, se a empresa deu um calote grande em várias pessoas, aí é interesse público. Se envolve a sociedade, se envolve interesse público de várias pessoas, aí o Ministério Público tem dever de intervir. A principal função do Ministério Público é defender a sociedade, é ser o guardião da sociedade. Se ele é o guardião da sociedade, nos processos criminais, ele vai ser autor da maioria das ações, exceto aquelas ações de ações privadas. Como assim, doutora? Aquelas ações que só dependem da vítima, como injúria, calúnia, difamação. Nesse tipo de ação, que é ação privada, que a gente vai explicar depois em outro vídeo, nas ações privadas, o Ministério Público ele só funciona como fiscalizador, só para olhar se está tudo certinho, mas ele não funciona como autor da ação penal. Entretanto, na maior parte das ações, roubo, furto, homicídio, latrocínio, aborto, em todas essas outras ações que envolvem interesse da sociedade, o Ministério Público vai entrar como autor da ação penal. Exemplo, uma ação de furto, a denúncia, que é a primeira petição de acusação, começa assim. O Ministério Público do Estado de Pernambuco, dentro das suas atribuições legais, prevista na Constituição Federal, oferece denúncia contra a pessoa A e pessoa B pelos fatos praticados no dia 3 de janeiro de 2020, que aconteceu isso. E no final, requer a condenação nos crimes tipificados no artigo tal. Para isso, apresenta as provas tais.
junta um inquérito policial e aí começa o processo criminal, que começa justamente com o recebimento da denúncia pelo juiz de direito. Então, o promotor ele se torna o autor da ação penal. Doutora, e aquela palavrinha que a senhora falou no vídeo chamada assistente da acusação, onde é que entra? O assistente da acusação, na verdade, é um advogado que funciona para auxiliar o promotor de justiça no caso, se a vítima quiser constituir advogado. Por exemplo, eu fui uma mulher e eu fui agredida fisicamente, fiquei com uma paralisia depois de uma relação abusiva. O que acontece? Eu posso constituir um advogado para acompanhar o promotor de justiça e ajudar o promotor de justiça a acusar o meu ex-companheiro pelas agressões que ele fez comigo. Então, nesse caso, vai surgir a figura do assistente da acusação. Mas o dono da ação vai ser o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público, através do promotor ou da promotora de justiça, é dono da ação penal. É ele que vai julgar. Por isso que muitas vezes, às vezes, chega aqui no escritório e eu digo, olha, seu caso, você é vítima de um furto, é vítima de um roubo. Quem é dono dessa ação não é nem você, é o Ministério Público. Se você quiser que eu lhe acompanhe, eu posso lhe acompanhar como assistente da acusação. Mas também posso lhe encaminhar para você conversar com o promotor de justiça e ele lhe passar algumas orientações. Porque o dono mesmo da ação penal vai ser o promotor de justiça. Outros casos que o promotor de justiça se envolve. Casos que envolvam criança e adolescente, idoso, meio ambiente, relações de consumo de forma coletiva, ou seja, que envolvam muita gente, e crimes que envolvam a administração pública. Alerta aí, ó. Fica atento, se você tem uma denúncia sobre desvio de verba, por exemplo, você pode procurar o Ministério Público, que o Ministério Público pode entrar com uma ação penal contra aquela pessoa, contra aquele órgão, contra aquele ente público, contra aquele servidor público que está ou roubando alguma coisa ou deixando de fazer, porque deixar de fazer também é crime, pessoal. Fiquem atentos. Se você vai procurar um médico, por exemplo, e ele deixa de prestar um serviço para você e ele deixa de lhe atender, ele como um médico público, ele está gerando um crime de omissão. Se ele gerar um crime de omissão, porque ele está deixando de lhe atender sem justificativa, isso pode incorrer crime de improbidade. Você pode procurar o Ministério Público ou a delegacia de polícia para fazer uma denúncia. Então, bora relembrar? Ações penais públicas, o autor é o promotor de justiça, então é ele que é o dono da ação, da maioria das ações penais, exceto em crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, que aí você procura o seu advogado para entrar com esse tipo de ação. E ele intervém dando pareceres ou de forma mais branda, mais segura, em ações que envolvem criança e adolescente, meio ambiente, idoso e ações de improbidade que mexam com a administração pública, tá certo? Ficou com alguma dúvida da função do promotor e da promotora de justiça? Não? Ah, doutora, e se eu quiser me tornar um promotor ou uma promotora de justiça, como é que eu faço? Primeiro, é requisito para se tornar promotor ou promotora de justiça que você tenha um curso de direito. Depois que você tenha no mínimo 3 anos de prática jurídica, ou seja, que você exerça a atividade jurídica de alguma forma. Então a primeira coisa é estudar o curso de direito e fazer a prática jurídica. Depois você pode concorrer a uma vaga no Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, tá certo? E você vai ser um promotor ou uma promotora de justiça. Lembrando que é um cargo estadual e que hoje se oferece vagas para cargos nos 26 estados e no Distrito Federal de promotores de justiça. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.